Olá, mais um JM Informa. O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo, em discurso no segundo dia de reunião da cúpula do G20, que seu governo vai continuar protegendo a Amazônia, o Pantanal e todos os outros biomas do país. A declaração ocorre em meio à divulgação de dados que apontam um aumento do desmatamento da floresta e para o número recorde de queimadas no Pantanal neste ano. A aceleração das distribuições de dois biomas gerou críticas ao governo dentro e fora do país. Em seu discurso, Bolsonaro citou dados para afirmar que se baseia na realidade dos fatos e não em narrativas. Mas especialistas ouvidos contestam a afirmação do presidente. Bolsonaro, você não vê que as gravações, os vídeos mostram as instruções e ainda você fala que não teve? Evento com sertanejo Bruno e Jorge tem pessoas aglomeradas e sem máscaras em Goiânia. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram várias pessoas próximas uma das outras e algumas sem uso de máscaras para evitar a disseminação do Covid-19. Os vídeos foram gravados em um evento que aconteceu em Goiânia, com a participação e apresentação dos cantores Bruno, da dupla Bruno e Marrone, e Jorge, da dupla com Mateus. Associário, o sertanejo Bruno informou que não ficou nas aglomerações de convidados, que a apresentação foi contratada como tantas outras que vários artistas têm feito e que os artistas contratados não podem obrigar os convidados a usarem máscaras. Já a assessoria do sertanejo Jorge diz que o cantor era convidado e fez uma participação a pedido de Bruno, contratado pelo evento, e que o cliente seguiu todas as recomendações de uso de máscaras, distanciamento social e álcool gel. É nada disso. As imagens mostram que não é nada disso. Agora é uma história curiosa. A história de vida do trabalhador rural Laudelino Martins da Silveira, morador no distrito de Pernaço, em Tupã, São Paulo. Sempre contou a seus filhos, netos e amigos. Aos 13 anos, ele atrasou para a volta ao trem durante uma viagem com a família e se perdeu dos parentes por 70 anos. No último mês, seu Laudelino descobriu que a realização do sonho, se reencontrar a família, estava mais próximo do que ele esperava. De acordo com a cuidadora do idoso, Valdinéia Batista Guimarães, parentes decidiram compartilhar a história de seu Lau na internet e, com a ajuda de um especialista, encontraram os familiares em Campinas, Adamantina e Pacaembu. Segundo a neta de um dos irmãos de Laudelino, Thaís Silveira, a corte de seu Lau faz na mão quando criança e uma máquina de cana. Foi uma das provas que ajudou os parentes a se reconhecerem. O encontro teve direto a comemoração do aniversário de 83 anos de seu Lau, ao lado dos irmãos de quem sentia tanta saudade. Nas festas, tios, sobrinhos e primos também tiveram a chance de conhecer a Thaís. Contou que foi um evento emocionante. Depois de 70 anos, parabéns. Agora uma história de um piloto. Há 25 dias, sem notícias do marido, Maria Ivanilda dos Santos contou que está aflita com o desaparecimento dele, que aconteceu em Roraima, mas não perde a esperança de vê-lo logo, bem e em casa. Em Goiânia, Abílio Dia Guimarães, de 64 anos,
falou com a esposa pela última vez no dia 28 de outubro, ao avisar que estava se preparando para um voo. No último contato de Abílio, ele disse que estava em em Alto Alegre, para fazer um transporte e iria reconhecer uma pista. Desde então, parentes não tiveram mais notícias dele. Irmão do piloto, o padre Adão Guimarães, registrou o desaparecimento do piloto no dia 2 de novembro, na Polícia Civil de Roraima, que estava investigando o caso. Segundo a corporação informou, o piloto foi visto pela última vez quando levantou o voo da pista de Irariqueira, em direção à pista de Gaúcho Animal. A Força Aérea Brasileira, a FAB, também foi notificada sobre o desaparecimento do piloto e a aeronave que ele pilotava, o monomotor César 182 Ciclane, matrícula PTJ-DF, segundo os parentes. Segundo a FAB, foram feitas buscas nas 24 horas seguintes, tendo sido coberto área de cerca de 2.000 quilômetros. Também, de acordo com a Força, não foram encontrados vestígios da aeronave e as buscas foram cessadas no dia 3 de novembro. Será que sumiram com ele? Ele foi levar droga e acabaram sumindo com o avião e o piloto? Vamos prestar atenção nisso, dona Fábio. Vamos prestar. A vacina contra o coronavírus, desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, tem eficácia que varia de 62% a 90% contra o Covid-19, apontam estudos feitos com mais de 20 mil pessoas. Em média, a proteção oferecida é de 70%. O anúncio é, no mesmo tempo, uma boa notícia e uma relativa decepção, depois que várias vacinas desenvolvidas pela Pfizer Biotechnic e pela Moderna mostraram um nível de proteção de 95%. No entanto, a vacina de Oxford é muito mais barata e mais fácil de armazenar e chegar a todos os cantos do mundo do que esses dois imunizantes. Desta forma, caso seja aprovada por órgãos reguladores, a vacina de Oxford AstraZeneca terá um papel fundamental no combate à pandemia. Especialistas avaliam que nenhum imunizante terá sozinho a capacidade de conter a doença, algo que seria possível apenas com a distribuição de vários imunizantes eficazes segundo a disponíveis. Essa notícia não me deixa muito alegre. Em parte sim, em parte não. Em parte que a vacina está sendo bem aceita. E segundo que não é só uma vacina, vai ter que tomar várias. A rua no Brás, no centro de São Paulo, registraram aglomeração, filas e congestionamento na manhã desta segunda-feira. Por conta da proximidade das festas de fim de ano, o número de pessoas circulando na região é crescente. O local recebe excursões de lojistas de fora do estado. Ficam lá ônibus, fica uma muvuca do cão. Com a alta do Covid-19, governo e prefeitura de São Paulo criticam eventos sociais, mas permitem shows, casamentos, bares e restaurantes. Portaria Municipal estabelece recomendações para a reabertura de bares e restaurantes, como distância entre mesas e capacidade máxima. Mas a Prefeitura de São Paulo multa apenas por desrespeito ao horário de funcionamento e uso de mesas na calçada. O governo estadual diz que verifica o uso de máscara e presta apoio permanente às prefeituras. Precisa ser mais
mais fiscalizado isso, viu? A prefeitura está dando muita mole para esse pessoal. Imagens feitas pelo Globocop mostraram que às 6h10 da manhã desta segunda-feira, um baile funk acontecendo na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio, com grande concentração de pessoas. Por conta da festa, que teve início ainda na noite de domingo, várias ruas da comunidade estão fechadas nesta manhã. Muitas pessoas estão aglomeradas e sem máscara. A quantidade de tendas, mesas e cadeiras instaladas na comunidade mostra que trata-se de um evento grande. E a polícia não faz nada. A Polícia Federal cumpre 215 mandatos judiciais, sendo 66 de prisão e 149 de busca e apreensão, em uma operação contra o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Os mandatos estão sendo cumpridos na cidade do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Bahia e Pernambuco. Segundo a Receita Federal, 8 mandatos também estão sendo cumpridos na Espanha, Colômbia, Portugal e Emirados Árabes Unidos. A ação foi batizada de Enterprise e 400 milhões em bens dos investigados foram sequestrados por determinação da Justiça. Um policial militar à paisana foi morto com a própria arma após uma briga de trânsito em Diadema, no ABC Paulista, na noite deste domingo. Segundo a polícia militar, brigou com um desconhecido que dirigiu um carro na contramão no bairro Serraria. O cabo Orbel Lopes de Melo Júnior, que estava de folga, estava em um carro levando a namorada para casa e se deparou com outro carro na contramão. Os dois motoristas teriam iniciado uma discussão e entrado em luta corporal. Durante a briga, a arma do policial caiu e o suspeito pegou e disparou contra o PM, que não resistiu aos ferimentos. Testemunhas disseram à polícia que o suspeito estava em um carro acompanhado de uma mulher e uma criança. Eles abandonaram o veículo e fugiram a pé. O veículo, que tinha um ursinho de pelúcia no banco traseiro, passou por perícia para coletar impressões digitais do suspeito. Ele não quis tirar a arma e acabou sendo morto com a própria arma. Um policial militar reformado de 41 anos foi preso na noite deste sábado em Monte Carlos, Minas Gerais, suspeito de torturar física e psicologicamente a companheira de 37 anos. O crime aconteceu após o homem buscar a mulher no trabalho dela, na área urbana, e levá-la até um matagal em Cabeceiras, na zona rural da cidade. Ele começou a agredi-la no próprio veículo, socando a cabeça dela na janela. No matagal, de forma grave, ele obrigou a vítima a colocar sacos de vidro na boca e cortou a roupa e as solas do pé dela com objetos cerâmicos. Ele pisou no corpo dela, deu murros, socos, puxão de cabelo, até ossos de boi foi usado para causar violência, conta a delegada Áurea Alessandra de Freitas. Após torturar a vítima por cerca de 1 hora, o homem retornou com a mulher para a área urbana de Monte Carlos. Quando eles passavam pela Avenida João 23, em frente ao Hospital Haroldo Tourinho, ela conseguiu abrir a porta do carro e saiu correndo. A vítima conseguiu se jogar do veículo e entrar correndo no hospital para pedir ajuda. Ela foi atendida pelos médicos do lugar, que acionaram a polícia militar. Se ela não tivesse conseguido fugir dele, provavelmente não sobreviveria, afirma a delegada.
Esse homem devia ser preso e jogado fora a chave da cela. Que isso? Isso aí é sadismo. Agora, veja como é. O nome de Malvino Salvador foi parar entre os assuntos mais comentados no Twitter neste domingo, depois que o ator afirmou que seu voto em Jair Bolsonaro nas últimas eleições foi pragmático. Em entrevista à coluna de Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, no entanto, ele se mostra crítico em relação ao desempenho do governo federal em temas que lhe são caros, como a cultura e o meio ambiente. Não sou daquela coisa que se pode obter. Votar em branco ou nulo, acho que a gente precisa votar. O meu voto naquele momento foi um voto pragmático, foi uma escolha que eu fiz diante do que vinha. Na minha insatisfação com quem poderia entrar no poder, quer dizer, o PT, né? Mas isso não quer dizer que eu não apoio a outra pessoa, Bolsonaro, afirmou a publicação. Para votar no Bolsonaro, o cara precisa pensar 10 vezes novamente. O comediante Léo Lins, de 38 anos, entrou em nova polêmica no programa Pânico, transmitido pela Rádio Jovem Pan e também pela YouTube, que foi ao ar na última terça-feira. O humorista comparou o movimento que judeus fazem diante ao Muro das Lamentações, em Jerusalém, lugar sagrado para os seguidores do judaísmo, com gestual de autistas. Fiquei preocupado que não pode fazer nenhuma característica do autismo quando fui a Israel. Cheguei lá e vi um monte de judeus balançando e falei, vão ter que cancelar os judeus. Hitler até tentou. Diante do ocorrido, a Federação Israelita do Rio de Janeiro compartilhou em suas redes sociais nesta sexta-feira que abriu processo contra Lins. Ô amigo, você deve estar querendo aparecer. Esse paredão é um lugar sagrado a eles. E não tem nada de autista. Agora, pegadinha do malandro. Sérgio Malandro é uma das vítimas do esquema que embolsou mais de 170 milhões. Diz ele, caí na pegadinha do malandro. Esquema de pirâmide financeira atrai com promessas de lucros acima do normal. No Rio, dono de uma empresa irregular de investimento foi preso. Em São Paulo, outro investidor que transmitia as operações pela internet desapareceu com muito dinheiro dos clientes. Bom, isso já acabou, tá? Outra notícia. Um meteoro explodiu sobre a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai na madrugada dessa segunda-feira. O Polido, nome dado ao meteoro quando ocorre a explosão, registrou magnitude de 7, o que é considerado elevado. No momento da entrada na atmosfera, o meteoro tinha possivelmente menos de 1 metro de diâmetro. Com a queda desse meteoro, que de elevada magnitude, fica comprovado que neste ano de 2020 já ocorreu um maior número de meteoros de elevada magnitude desde 2016, quando iniciou a operação do Observatório do Rio Grande do Sul, afirma o professor. Segundo o professor Carlos Fernando Junk, diretor da região sul da Bramon, Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, o Polido entrou na atmosfera da Terra a 103 km de altitude e explodiu a 94 km.
teve uma duração de 1 minuto e 5 segundos. Temos que tomar muito cuidado. Agora, uma curiosidade. Os restos de 2 vítimas da erupção de Pompeia do ano de 79 depois de Cristo foram descobertos e seus corpos puderam ser reconstituídos na posição em que estavam no momento de sua morte, anunciou neste sábado o sítio arqueológico italiano em um comunicado. Os 2 esqueletos foram encontrados durante escavação a cerca de 700 metros ao noroeste de Pompeia, em uma grande vila da periferia da famosa cidade romana. Os corpos estavam em um corredor de 2,20 m de largura, que dava acesso ao piso superior da vila. Ontem, os arquitetos detectaram cavidades nas camadas de cinzas endurecidas. Ao despejar gesso, segundo a técnica inventada por Giuseppe Fiolari em 1867, conseguiram reconstituir os corpos em suas posições originais. A erupção certamente surpreendeu ambas as vítimas quando tentavam fugir. Pompeia, soterrada pela erupção do Vesúvio no ano 79 depois de Cristo, é o segundo local mais visitado da Itália, depois do Coliseu de Roma, com cerca de 4 milhões de visitantes em 2019. Apenas 1/3 da cidade se estende atualmente sobre 44 hectares, perto de Nápoles. Foi escavado pelos arqueólogos, não arquitetos, arqueólogos. Pensamento do dia. Que seu dia não exista. Vamos de novo. Que no seu dia não exista doença, tristeza, susto e raiva. Que seu dia seja repleto de amor, carinho, alegria, saúde e gentileza. Eu quero deixar aqui, de todo o meu coração, o restabelecimento do prefeito José Auríquio, que está com Covid-19 na UTI lá do Hospital Sírio-Libanês. Eu espero que ele se restabeleça rápido e a gente continue orando por ele. Eu, principalmente, oro muito a minha santa, Nossa Senhora da Aparecida, e espero que ele se restabeleça rapidamente. Eu quero fazer mais um comentário. Pessoal jovem e de todas as idades, que não fiquem em aglomerações, use máscara, se passe gel na mão, se tome todos os cuidados. Querido, a doença, o Covid ainda está entre nós. Esse Covid pode ser a segunda onda, mas eu acho que ainda é a primeira, que relaxaram muito, então o pessoal acha que já pode fazer o que bem entender. E não é assim, não. Use máscara. Ela protege você e o próximo, ok? Vamos pensar um pouco na vida, não sua, porque se você está fazendo isso, você não está pensando na sua vida. Vamos pensar na vida dos seus familiares, seu pai, sua mãe, seus avós, ok? Vamos ter esse cuidado. E até amanhã, se Deus quiser. E Ele há de querer.